Olá, minhas amigas e meus amigos da leitura popular da Bíblia, paz e bem. Nós também chamamos de teologia bíblica. A gente sempre estuda aqui de acordo com os nossos estudos bíblicos, que a gente chama também de CEBI. Então, paz e bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunidades do Novo Testamento. Então vocês sabem que antes do texto bíblico nós temos as comunidades. As comunidades lá na época, logo após a ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre a carta de Tiago e Judas, que está no mesmo contexto do Evangelho de Mateus. Então, o que é o mesmo contexto? É da mesma herança, é a mesma comunidade. Da comunidade de Tiago nasceu o Evangelho de Mateus, e nasceu a carta de Judas e a carta de Tiago. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E nós vamos ver também quem é esse Tiago da carta, porque na Bíblia tem outros Tiago também, né? Vamos ver já. Mas primeiro nós vamos começar então conversando sobre as comunidades. Então Jesus, ele viveu, né? Ele viveu até os 33 anos. O seu nascimento tem toda uma história. E ele é o Jesus da história, né? Então a gente sabe que Jesus viveu e fez história. A sua ressurreição, e logo após a sua ressurreição, ele continuou fazendo história. Então, quem quiser conhecer esse Jesus da história, é acompanhar aqui os nossos vídeos e também algumas referências que nós estamos passando. Conversando sempre com vocês também sobre livros que a gente usa, né? A Bíblia, o livro. Eu já falei para vocês aqui do livrinho do Carlos Mester, Com Jesus na Contramão. Muitas pessoas já viram aí, né? É um livrinho baratinho, custa R$ 10, você pode encontrar nas livrarias, qualquer livraria aí. E se quiser também, eu posso mandar para vocês, sem nenhum custo, só custo, vocês só me pagam R$ 10, que é o valor do livro. A gente vê como para mandar, né? Essas coisas todas. Bom, conversando em comunidades, então Jesus viveu até o ano 30. E a gente sabe, e até o ano 33, a gente sabe que Jesus é o critério para nós entender o Novo Testamento. A partir de Jesus que a gente começa a entender o Antigo e também o Novo Testamento. Então, logo após a morte de Jesus, houve a sua ressurreição. Todo mundo sabe disso. Mas por que Jesus foi morto? Ele não foi morto à toa, ninguém mata ninguém à toa, porque ele vem ensinar o reino de Deus. E esse reino de Deus foi uma decepção total para o povo da sua época, que não gostaram. E muita gente não gosta hoje também. Inclusive, muitos nós que somos religiosos, participamos da igreja católica, igreja evangélica, e nós não gostamos desse reino de Deus. Por quê? Porque esse reino de Deus é um reino de compromisso. Eu até estou com a camiseta aqui, ó. O que é o reino de Deus? Diz assim, ó. Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugar poucos importantes, conseguem mudanças extraordinárias. O reino de Deus é de gente simples, mas simples mesmo, que não sabia nem ler nem escrever, fazendo coisas muito pequenininhas que ninguém dava valor. Por exemplo, dando um copo de água para um mendigo. Quem vale um copo d'água? Mas aí está o reino de Deus. O que vale uma palavra amiga? Aí está o reino de Deus. O que vale um cafezinho? Aí está o reino de Deus. Um abraço, um carinho. Aí está o reino de Deus. Não é verdade? Gente simples, fazendo coisas tão pequenininhas, em lugar que ninguém vê. Acontece mudança extraordinária. Eu vou contar uma coisa para vocês interessante. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e eu vinha rápido para pegar a ponte aérea de Rio-São Paulo. Fui fazer um trabalho lá
né? Que eu trabalhava de metalúrgico, vocês sabem, já sabem também, né? E vinha vindo um rapaz correndo assim e disse para mim assim, amigo, você tem um fósforo aqui? Quero acender o toquinho de cigarro. Ele achou no chão, queria fumar. Sabe, fumar faz mal para a saúde, é coisa que não presta, mas ele queria, né? Eu nem conheço. Eu falei, amigo, eu não tenho. E bati a mão no ombro dele, não tenho fósforo. Ele não tinha mesmo, né? E ele me. Quando eu fui sair, por favor, por que você me chamou de amigo? É, você é meu amigo. E ele ficou muito contente com aquilo. Certo? E aí é uma longa história, que depois eu acabei encontrando com ele, ele tinha recuperado. Olha que coisa bonita, uma simples palavra, não vou entrar em detalhe porque não tem tempo. O nosso vídeo aqui é só meia hora. Então, as comunidades começaram no ano 36. Paulo, né? Ou melhor, quando Jesus foi assassinado, parece que todo o projeto do reino de Deus foi assassinado. Todos os apóstolos correram, os discípulos correram, mas teve alguns que não correram, né? Está lá na Bíblia, né? Lá em Marcos 14, 27, diz assim: o pastor foi ferido e as ovelhas correram. Marcos 40, ou melhor, 50, Marcos 14, 50. Todos fugiram. Aí quando você olha lá Marcos 15, 40, 41, 42, nem todos, né? Tinha lá algumas mulheres e um discípulo, um homem, né, amado, que chama lá. Então, esse pessoal viu, acompanhou, viu, deu testemunho daquilo que aconteceu. Começou a ser as comunidades. Ano 40, 50, até o ano 60 foi o auge das comunidades. A gente vê lá no livro do Atos dos Apóstolos e vê em todos os lugares. A comunidade joanina, que é a comunidade do discípulo amado, a comunidade marcana, que é a comunidade de Marcos, a comunidade mateana, que é a comunidade de Mateus, que é o Tiago que coordenava, né? E as comunidades da herança paulina, a comunidade lucana e assim vai. Várias comunidades. Mas no ano 62, a maior parte dos discípulos que conviveram com Jesus, discípulos, foram ser assassinados. Por quê? No ano 58 ao 68, teve o Nero, um grande tirano, que queria acabar com os cristãos, colocou fogo em Roma e falou que eram os cristãos que estavam... tinha feito isso, queria acabar com os cristãos. Então, Tiago foi assassinado nessa época, Paulo e muitos outros discípulos, Barnabé, o Lucas, foi tudo assassinado. Mas sobrou alguém. Teve a guerra dos 66 ao 73, que no ano 70 teve a destruição de Jerusalém e teve a destruição do templo. Então, a comunidade judaica, o judaísmo, estava estruturada em dois pilares. Primeiro, o templo, e segundo, Jerusalém. O templo, o lugar de rezar, é a nossa igreja hoje, o lugar do sacrifício, aonde nós vamos para a igreja, participa da Eucaristia, e eles participavam do sacrifício no templo. Mas agora não tem mais templo, foi destruído. A guerra destruiu. Uma grande pandemia, uma grande desgraça do ano 70, 73. E aqui está o Evangelho de Marcos. O capítulo 13 de Marcos. Você pode pegar lá, ler o capítulo 13 de Marcos, do versículo 14 ao 22. Vai dizer lá no 21 que os eleitos de Deus sobreviveram. Então nós estamos vivendo agora numa pandemia do coronavírus, mas vamos acreditar que os eleitos de Deus vai passar. E tudo isso vai voltar, vamos tomar o nosso cafezinho junto. Aí vem o Evangelho de Mateus, que é pós-catástrofe, que é o Império Romano era a política da terra arrasada. Destruiu Jerusalém, mataram muita gente, escravizou todo mundo. E a gente sabe que a última resistência dos judeus foi no ano 73, na cidade de Massada, que eu já falei para vocês, né? Cidade de Massada, foi lá. Bom, no ano 95, então, que vem a carta de Tiago, que estamos falando. É a herança das comunidades de Tiago, né? Herança das comunidades de Tiago. E lá tem o Evangelho de Mateus, e o Tiago e o Judas. Então agora nós vamos entrar um pouquinho já na carta de Tiago, vocês já conheceram um pouquinho o contexto. E eu também tenho o texto desse assunto que estou falando. Quem quiser depois estar no YouTube, tá vendo?
tá lá no YouTube, pede para mim, manda o seu zap, identifica quem é, porque eu não posso estar mandando texto sem saber quem é, porque o YouTube é um canal aberto, né? Então, muita gente pode ver, ou poucas pessoas que vê, mas que se interessa, manda o seu zap, fala, eu sou a Maria, eu sou a Cícera, eu sou de qual cidade, eu registro aqui, eu mando para vocês no zap, certo? Hoje em dia está funcionando mais o zap, está mais fácil o zap do que o e-mail, né? Eu mando para vocês o texto. E a gente manda via zap, ninguém paga nada, não gasta nada para fazer isso. É apenas levar a palavra de Deus. E todos vocês que estão assistindo, que ainda não se inscreveram no YouTube, se inscreve, porque é bom para mais gente ver. Escreve lá, fala para os seus amigos se vocês estão gostando da teologia popular. Então vamos na carta de Tiago, certo? Mas quem que é esse Tiago da carta? Então, nos evangelhos, na Bíblia, nós temos 3 Tiago. Aliás, Tiagos, né? Porque é 3, né? Então é no plural. Então, esse Tiago da carta, ele é chamado o irmão do Senhor, o irmão de Jesus, que está em Marcos capítulo 6, versículo 3. O capítulo 6, versículo 3. E ele é o chefe da comunidade de Jerusalém. Ele que começou lá em Jerusalém, depois que Jesus foi assassinado, né? Ele continuou lá depois, que Jerusalém foi destruída, mas não foi destruída todas, né? Foi destruído o templo, mataram todo o povo, mas a cidade continuou, né? A cidade continuou. E lá ele era o chefe da comunidade de Jerusalém. Mas antes, porque aí, na verdade, a carta de Tiago é a herança da comunidade. A comunidade foi do ano 40 ao ano 60, até o ano 70. Aí tinha a cidade de Jerusalém, né? Tinha a cidade de Jerusalém. Então, o Tiago era chefe da comunidade de Jerusalém. Ele é chamado por Paulo como notáveis, né? Notáveis. Os superapóstolos, Paulo chamava, né? Que era o Tiago. E é o mesmo Tiago que lá no Atos, no primeiro concílio da Igreja Católica, que é a Igreja Primitiva, no concílio de Jerusalém, está lá no Atos 15, é esse Tiago que está lá falando. Então ele aparece em Atos 12 e 17, como chefe. Então esse é o Tiago. Agora, nós temos mais 2 Tiagos, né? Que são os apóstolos de Jesus, que é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Está lá em Marcos 1,19. Marcos 1,19, lá conta a história dele. E temos o Tiago, filho de Alfeu, que também está em Marcos, capítulo 3, versículo 18. É o filho de Alfeu. E temos lá no capítulo 15, né? Capítulo 15 mesmo, versículo 40 a 41, fala que a Maria, mãe do Tiago menor. Quem que é o Tiago menor? É o mesmo Tiago, filho de Alfeu. Foi dado assim, foi escrito Tiago menor, é um título popularmente dizendo que ele era menor, para dizer que o Tiago, irmão de Jesus, era o maior. Então era o Tiago menor, é o mesmo Tiago. Então 3 Tiago nós temos. Então deu para entender, né? O Tiago da carta que nós estamos falando é o Tiago, irmão do Senhor. Agora, a questão do irmão, essa polêmica toda, nem podemos gravar outro vídeo para nós aprender, porque é uma longa história. Bom, o Tiago da carta, que é o Tiago, irmão do Senhor, então ele escreveu uma carta bastante polêmica para a época dele, sabe? É bastante polêmica aqui, eu até deixei aqui para mim não me perder. É bastante polêmica. Ele começa assim, olha. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvinte, enganando a vós mesmo. Então, pelo que dito aqui, a gente pode perceber que a carta de Tiago, ela tem a herança, né? Então, Evangelho segundo Mateus e também junto com Judas, né? Junto com Judas. Não vai dar para a gente falar tudo, né? Mas se você comparar, eu até vou comparar já. Eu vou pegar aqui meu óculos, aqui está perto do meu cabelo, aqui, esse aqui é meu companheiro aqui de estudo, tá? Ele veio lá do Egito e ele me inspira a falar das coisas de Deus, falar da Bíblia. Tá aqui meu companheiro aqui, ó. Ele não pode sair daqui, ó. Ele é a resistência do deserto.
E o povo de Deus resistiu lá no deserto. E nós devemos resistir também às nossas dificuldades aqui. Então, cara, aqui tem várias comparações, mas eu vou dar um só para vocês. Ó. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o Tiago, capítulo 1, versículo 4. E ele é muito parecido com Mateus 5, 48. Vocês podem também ler o Tiago 1, de 2 a 4, e o Mateus 5, de 11 e 12. Tem muitas coisas parecidas, tá? Mas aqui ele vai dizer assim no versículo 4 lá. Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Ele vai falar aqui lá. Ele vai dizer assim, seja perfeito como o Pai de vocês é perfeito. Não, aliás, aqui eu estou lendo o Tiago. Aqui já estou pensando em Mateus. Perdão. Vai dizer, mas é preciso que a perseverança se torne a obra perfeita. E assim vocês serão perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Agora nós vamos lá em Mateus, vocês vão ver lá o capítulo 5, 48, como é parecido lá. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Olha lá, perfeito e perfeito, é a questão da obra, né? Então, é muito parecido. Outra coisa que chama a atenção aqui, pessoal, eu estou com a Bíblia aqui do meu lado, né? Outra coisa que chama a atenção aqui é que o Evangelho de Mateus, ele vai aparecer 7 vezes a palavra justiça, enquanto o Evangelho de Marcos aparece 0. Então, a grande preocupação do Evangelho de Mateus é justiça, é justo e justiça. E a carta de Tiago, ele vai nesse mesmo caminho, vai no mesmo caminho. É uma carta que deu muita polêmica. Deixa eu só relembrar uma coisa aqui com vocês. Ó, quando os evangelhos foram escritos, como as cartas também foram escritas, era muito concreto a coisa, muito concreto. Só que no decorrer do tempo o pessoal foi espiritualizando essa parte aí. Não estou falando que é ruim e nem que é bom, eu estou falando a realidade, a história, tá? Vamos dar um exemplo lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, diz assim, olha, os cristãos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos e vivia em comunhão e a partilha dos seus bens. Vendia seus bens com alegria e partilhava entre todos. Vendia seus bens e partilhava entre todos para entrar na comunidade. Aí tem uma música que diz assim, olha, os cristãos viviam todos em comum, dividia seus bens com alegria. E Deus espera que os dons de cada um se dividam no dia a dia. Ó, o que é bens virou dom. Você deu para entender? O que é bem? É casa, é carro, é dinheiro, é comida. O que é dom? É igual? Não. Dom é o dom que Deus dá para gente. Cada um tem o seu dom. Um canta muito bonito, é um dom. O outro fala muito bem, é um dom. O outro tem um dom de dirigir uma comunidade, dirigir um país, um prefeito ou uma empresa, é dom. Entendeu? Agora aqui, o evangelho é concreto. Aí, passados os tempos, né, fomos espiritualizando isso aí. Mas, claro, ele não é ruim, precisa. E é isso que o Tiago vai dizer. Enquanto a carta de São Paulo aos Gálatas vai dizer assim que a fé é importante para a salvação, só a fé que é importante para a salvação. Já Tiago vai dizer que não, a fé é importante, mas não é preciso de obra. Então, a grande ligação entre fé e vida. Tem muitas pessoas por aí que só ficam na fé. Não, acho que o feijão e arroz cai do céu. Não. Nós temos que jogar a semente na terra. Se jogar a semente, não nasce. Então, quer dizer, Deus nos dá tudo, mas tudo depende de mim. Eu tenho que fazer a minha parte, como você tem que fazer a sua também. E a carta de Tiago, ele vai falar só 2 vezes sobre Jesus. É o capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 2, versículo 1. O resto, ele vai falar da questão da justiça. E aqui, justiça e da obra. E aqui ele vai entrar em conflito, então, com as comunidades helenistas. O que é a comunidade helenista? São as comunidades que têm herança de Paulo. Essas heranças de Paulo
que é uma comunidade que entrou em conflito, né? Porque falava só da fé. Não que Paulo não tinha obra, não é isso, tinha obra, mas era mais, a importante era a fé. Agora, aqui não, aqui é importante a fé, continua tendo fé. Mas é muito importante, se não tiver fé, nós não faz obra. A fé nos ajuda a levar a obra. Então, se vocês pegar o capítulo 2 de Tiago, qualquer capítulo, mas o capítulo 2 de Tiago, ou mesmo o capítulo 1, a partir do versículo 19, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês verem. Ele vai falar aqui, ó, Tiago 1,19. Isso vocês pode saber com certeza, meus queridos irmãos. Contudo, cada um seja rápido para escutar, mas lento para falar e vagaroso para ficar com raiva. Pois a raiva da pessoa não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Portanto, deixem que toda a imundície e todos os sinais de maldade recebam com docilidade a palavra que foi plantada no coração de vocês e é capaz de levá-lo. Olha só o versículo 22. Depois você lê mais em casa aqui, porque aqui é só para chamar a atenção. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Pois quem ouve a palavra e não pratica é como quem olha os próprios rostos no espelho. Observa, vai embora e logo esquece como era. Mas quem considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não ouvindo e esquecendo, mas praticando a lei que a lei ordena, esse será feliz no que faz. Se alguém considera religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religiosidade é vazia. A religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, consiste, preste atenção, em socorrer os órfãos, as viúvas em seu sofrimento e não deixar-se corromper pelo mundo. Aqui ele fala da corrupção. Viu que importante, pessoal? Então, a importância da religião. A gente tem que... Aí a coisa mais difícil é dominar a língua, né? Todos nós, né? Eu também, tá? Tem que corrigir minha língua. Todos nós. Então, ele está chamando aqui a atenção para essa questão. E depois, pessoal, ele vai aqui no capítulo 2. Daí eu vou deixar para vocês, ir entendendo aqui, ó. Mas ele fala assim, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Irmãos, a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui aparece no capítulo 1 e agora, né? Glorificado, não admito o favoritismo, suponhando que entre vocês, na sinagoga de vocês, entra alguém com anéis de ouro e roupa elegante, e um pobre todo esfarrapado. Aqui mostra a pista, tá vendo? Todo esfarrapado. Então vocês disse assim, dá atenção para que ele está com roupas elegantes e dizem, sente aqui no lugar confortável. E ao pobre você diz, fique de pé ou sente aí no chão ou no estrado. Será que as nossas igrejas hoje tem esse jeito de tratar as pessoas ou não? Nós tratamos todo mundo igual? Então, ótimo, é assim mesmo que ele quer. Entra lá alguém todo farrapilho, o morador de rua, ele está quietinho lá participando da missa. Não tem problema, né? Vamos deixar, ou não? Ou será que não? Às vezes a gente pode pensar nisso aí também. Outra coisa, aí ele vai dizer assim, ó, se vocês, ao contrário, observam a lei
a lei do reino. Segundo está escrito, ame o seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo bem. Agora ele fala assim, olha, ele vai falar assim, quer ver? Logo aqui no começo, aqui, quer ver? Aqui agora, versículo 14. A grande polêmica aqui do versículo 14 até o versículo 17. Ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obra, do que lhe adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Suponhamos que um irmão ou uma irmã não tenha o que vestir e lhe falta o pão de cada dia, e um de vocês diz a eles, vão em paz, aqueça e coma até ficar saciado, mas não lhes dá o necessário para o corpo, do que adianta isso? É tudo pergunta que ele está fazendo aqui. O que adianta isso? Assim também, se a fé de vocês não tem obra, ela está morta. Pessoal, aqui ele vai falar muito importante, que é a mesma coisa do Evangelho de Mateus, sabe? Vai aparecer Mateus, fala 7 vezes sobre a justiça, sabe? Então aqui ele vai arrumar uma grande briga lá no ano 90, 95, com as comunidades helenistas. Porque quando ele fala helenista aqui no Evangelho, para quem não sabe, são os estrangeiros. São os pagãos que a Bíblia chama também, são os pagãos que a Bíblia chama, né? E daí, pessoal, ele vai falar, eu estou com pouco tempo aqui já está com 27 minutos, mas eu queria só chamar, uma coisa que mais chamou a atenção no Evangelho dele, pessoal, é o capítulo 5 de Tiago. Só tem 5 capítulos mesmo, tá? O versículo 1 e 2. Olha só o que chama daqui, é muito duro, pessoal, muito duro, para nós hoje. E o Mateus também fala isso, ó. E agora vocês ricos, chorem e gemam por causa das desgraças que estão para recair sobre vocês. As riquezas de vocês estão podres, e suas roupas estão roídas pela traça. O ouro e a prata de vocês estão enferrujadas, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês. É como fogo que lhes devorará. Vocês amontoaram tesouro para o final do mundo. Versículo 4. E o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que vocês não pagaram, está clamando, o clamor dos ceifadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Pessoal, vamos lembrar aqui o que Mateus falou desse texto aqui? Vocês estão lembrados da vinha lá, a parábola da vinha, capítulo 20, do versículo, capítulo 20 de Mateus, versículo de 1 a 16. Um homem que saiu para contratou de madrugada, 9, meio-dia, 3 e 5 da tarde, saiu 5 vezes. Combinou uma moeda de prata. Chegou no final, aquele que trabalhou das 5 às 6 recebeu uma moeda. Quem trabalhou o dia inteiro recebeu uma moeda também. E aquele que trabalhou o dia inteiro começou a reclamar, começou a resmungar, começou a xingar. E o que o Evangelho diz? Dizer, é meu, eu posso dar o que eu quero. Quer dizer, está errado quem trabalhou das 5 às 6 e ganhou R$100 no dia de hoje? O outro trabalhou o dia inteiro, vai ganhar R$100 também? Está errado? Tá. Está errado para nós, para você, mas não está errado para Jesus, porque o reino de Deus não é quem tem mais, quem tem menos, é o reino da justiça, o reino do amor. Então é isso aí, pessoal. Nós já estamos para chegar mais perto aqui já. Então, pessoal, aqui eu tenho os textos. Judas também está nesse contexto. E o Judas vai falar lá dos falsos mestres, dos falsos pastores, que estão roubando as ovelhas, estão acabando com a comunidade. Será que tem falsos pastores hoje na nossa religião do cristianismo? Na igreja católica? Será que tem falsos pastores? Será que tem falsos pastores nas igrejas evangélicas? É para a gente pensar, né? Tem ou não tem? Como é a nossa realidade hoje? Ler a Judas, Judas, está na mesma ideia de Mateus, só tem 25 versículos.
é um capítulo só, 25 versículos lá. E Judas, quem conhece a carta de Judas? Quem já leu? A carta de Judas foi uma das mais discriminadas da história. Discriminada aqui, ó, na Bíblia. Discriminada por os professores de Bíblia. Discriminada por os leitores. Discriminada por quem escreveu. E discriminada na liturgia da Igreja Católica. A carta de Judas, crianças, só aparece de cada 2 anos na liturgia. Cada 2 anos, só no ano dos pares. Então, no ano 2000 agora, melhor, 2000 tá longe, hein? Então, no ano 2020, ela aparece. Depois vai aparecer só no ano 2022, na 8ª semana do tempo comum. 8ª semana, ela vai aparecer lá. Só 2 vezes no ano. E é uma carta riquíssima. Quem sabe um dia nós vamos gravar um vídeo, nós vamos gravar um vídeo também agora, só sobre a carta aos Hebreus, e também sobre a carta de Judas, certo? Bom, vai ter que ser 2 vídeos, tá? Porque cartas Hebreu é uma riqueza, certo? Mas muito importante, então. Então, pessoal, acho que já vamos ficando por aqui. Então, é para mostrar a questão do pobre. Aí, assim, lembrando aqui, quando ele fala que a riqueza do rico é podre, deu muita briga, deu muita polêmica. Ninguém aceitou isso aí na época, deu muita polêmica. Agora, vamos voltar lá em Jesus, lá em Mateus, que Mateus vai falar também a mesma coisa, no capítulo 5 e no capítulo 6. Ele vai falar assim, olha, o que adianta você está tão preocupado com o que tem de comer e beber? Está tão preocupado com o que tem de vestir? Roupas bonitas, comida boa? Não se preocupe com o dia de amanhã. É muito lindo aquele texto, né? Não se preocupe. Ó, Deus, o passarinho, ele não planta, ele não cuida da plantação, ele não planta, ele não colhe, ele não tem salário, ele não tem roupa. E Deus não deixa ele morrer de fome, e nem de sede, e nem por falta de roupa. Salomão vestiu as roupas mais ricas do mundo. Cadê o Salomão? Então é uma maneira de chamar a atenção, pessoal, muito importante. É para chamar a atenção que a nossa ganância, quando eu falar a nossa ganância é demais. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Então o Evangelho está puxando a nossa orelha. O Evangelho, pessoal, é como se fosse um despertador. Prem, prem. Opa, sabe como é que o caminho está seguindo? Eu, quando trabalhei na metalúrgica lá, 35 anos de metalúrgico, nos últimos 25 anos, a gente começou a aprender a qualidade total. Todo mundo agora tem que tomar conta da qualidade, da qualidade que a empresa produz. Mas a qualidade total existe? Melhorou bastante, viu, pessoal? Mas não tem, sempre aparece erros, né? No celular, no carro, tudo que você compra. Porque é ser humano que está fazendo. Então a Bíblia, ela pede para nós 100%, para nós dar 10%, né? 10%. Então, vamos ficando com essa mensagem de Tiago. Não tenha medo. O Tiago está falando de fé e vida. Não vamos ficar só na fé. E quem quiser conhecer o Jesus da história, né? O Jesus da história e o Cristo da fé, eu vou pegar o livrinho ali, vocês vão ver como é que é importante esse livrinho aqui, para quem ainda não viu esse livrinho. Olha aqui. Esse livrinho eu estou recomendando, porque eu já li ele 50 vezes, tá? Esse aqui é novinho, tá? O que eu peguei é mais antigo. Ó, com Jesus na contramão. O Tiago andou na contramão da história. Por isso que ele foi assassinado no ano 62. O Paulo andou na contramão, foi assassinado. Todos os discípulos foram assassinados porque andou na contramão. O que é contramão? É ensinar o reino de Deus. É dar valor nos pequenos. Certo? E às vezes nós não conseguimos, né, dar valor para os pequenos. Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugar
pouco importante. Acontece mudança extraordinária. Judas, Mateus, Tiago, na realidade, só para lembrar que o Judas aqui é o irmão de Tiago, tá? É o mesmo Judas que aparece lá em Marcos 6, 3, ele faz parte dos irmãos de Jesus, né? É Tiago, Judas, José e Simão, tá lá. Depois a gente vai gravar um vídeo só para falar disso aí, porque é muito comprida a história. Então, todos vocês que estão fazendo o curso de Teologia Popular, Estudo Bíblico Popular, tá aqui os nossos vídeos para todos vocês. Então, vamos ficando por aqui e que Deus abençoe todos vocês. E que tenha amor nessa causa, que essa pandemia vai passar. A fé é muito importante. Eu falo de mim. Eu fiquei 4 meses sem ir na missa. Fechado, não pode ir, né? Mas sábado passado eu fui na missa, aqui na nossa paróquia. O padre me chamou para fazer uma leitura. Só tinha o padre e mais 4 lá, um longe do outro, que agora é via YouTube também a missa, né? E eu fiquei muito emocionado, porque para mim, a minha fé, eu preciso de participar da comunidade. Ninguém vive sem comunidade. Então a fé é muito importante. O Tiago não está falando nada que não é importante. Ninguém está falando nada que não é importante. A fé é importante. A espiritualidade é importante. Por isso que no decorrer dos tempos, a gente foi colocando essas obras de Jesus na espiritualidade. Isso é importante. Agora, a espiritualidade tem que ser ligada com a fé. Ou melhor, a fé tem que ser ligada com a obra. Espiritualidade com a fé também, mas o que é espiritualidade? O que é fé? Tá ligado, né? E também a mística. Mística, fé, espiritualidade. Mística significa convicções, aquilo que eu quero. Eu estou gravando esse vídeo aqui para nós, para a Escola de Teologia, para todo mundo que faz o curso bíblico popular. Isso é mística. Eu acordei de manhã já pensando que ia gravar esse vídeo. Espiritualidade é estilo de vida, é aquilo que Jesus nos ensinou. E a fé é acreditar, levar a palavra de Deus para frente. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo, se Deus quiser.